Brasileiros de direita sendo perseguidos no Paraguai. Um país de direita perseguindo brasileiros de direita para entregar para o regime de esquerda socialista, para a ditadura brasileira. Isso é verdade? É claro que não. Eu sou um brasileiro de direita, sou um patriota que estou aqui no Paraguai dando a minha contribuição à direita do Brasil e não sou perseguido. Vivo bem no Paraguai, fui muito bem acolhido aqui nesse país, eu e a minha esposa, onde consideramos que tomamos a melhor decisão das nossas vidas vindo aqui para o Paraguai. Agora, entenda uma coisa. Quando a gente fala de se refugiar no Paraguai, a coisa muda de conversa e você vai entender que não é porque o Paraguai não goste de brasileiros de direita. Simplesmente porque existem algumas questões em que o Paraguai deve seguir e respeitar, e você vai saber tudo sobre essa questão da deportação de brasileiros, do motivo da deportação de brasileiros que vieram buscar asilo político no Paraguai, o que aconteceu, por que aconteceu. Entenda, se você é uma pessoa coerente, você vai até o final desse vídeo. Porque se você quiser ficar com meias verdades aí na tua cabeça, desliga o vídeo, você já tem. Já está sendo divulgado meias verdades por aí. Não está sendo ouvido o outro lado. Então, tenha pelo menos com você a honestidade, você com você mesmo, de se inteirar desses fatos e aí sim poder julgar se é procedente essa informação de que o Paraguai está perseguindo brasileiros de direita aqui no Paraguai ou não. Que não é verdade, eu já garanto, porque eu sou brasileiro de direita e sou muito bem tratado no Paraguai, inclusive conhecendo autoridades aqui, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer no país, que me tratam muito bem. No mais, meu nome é Luciano Campos e eu ajudo brasileiros direitos e de direita a virem para o Paraguai, esse país maravilhoso que me recebeu também e recebeu a minha esposa. Então, roda a vinheta, vamos para o vídeo, porque você vai saber tudo, tudo. E daqui a pouco eu volto também dando uma espetada aí, hein? Presta atenção. Bom, vamos lá. Essa questão da guerra ideológica que está no Brasil tem feito com que há muito tempo brasileiros de direita acabem tendo comportamentos semelhantes ao pessoal da esquerda do Brasil. Ou de qualquer parte do mundo, porque a esquerda, você falar que esquerdista não tem miolo, é um pleonasmo. E fique tranquilo, o esquerdista não vai saber o que é pleonasmo, você entende, o esquerdista não. Agora, o que acontece? Tem muito brasileiro que nessa questão, né, que está acontecendo no Brasil, nessa guerra ideológica, esquerda, direita, onde, né, a esquerda está muito bem aparelhada, os de direita no Brasil acuados, o que acontece? O raciocínio lógico, quando a emoção está muito aflorada, ele costuma baixar. E aí a pessoa fica impulsiva. Então, o que vem acontecendo? O Paraguai está perseguindo brasileiros de direita, o Paraguai não é um país que vale a pena, o Paraguai... Aí começam a ofender o Paraguai. Esses dias, né, nós tivemos uma live falando sobre esse assunto pela primeira vez. Uma pessoa escreveu, não, o Paraguai faz isso porque é um país corrupto. Quem é o brasileiro para falar de corrupção em outros países? Tá? Corrupção existe sim, muito forte no Paraguai. Tá? Quem é o brasileiro para falar da corrupção em outros países? Então a pessoa perde um pouco o ponto do bom senso. Logicamente que eu, como brasileiro que sei o que está acontecendo no Brasil, essa perseguição a pessoas do bem, senhoras aí, senhores, já com 70 anos, pegando 17 anos de prisão, eu questiono isso.
Eu questiono isso. E principalmente dói ver o que pessoas do bem estão passando no Brasil. E isso aflora a nossa emoção. Mas entenda, quando você fala de um outro país, quando você fala do Paraguai, o Paraguai está preocupado com os problemas internos do país. O Paraguai tem que respeitar acordos feitos já há muito tempo, como você vai ver. E o Paraguai é um país que foca, é um país de direita, é um país nacionalista, não é globalista nesse sentido. Ele foca muito mais nas questões internas do que nas questões externas que não são tão interessantes ao Paraguai. E a questão interna do Brasil é uma questão que o Brasil vai ter que resolver, não o Paraguai. Agora, vamos lá, vamos para os slides. Eu me compadeço com os brasileiros que estão sendo perseguidos, né? Nessa questão do chamado 8 de janeiro, os patriotas que lutam por um país melhor e que estão sendo perseguidos nessa questão toda que está acontecendo, que não entraremos no mérito. Você está aí, você sabe o que está acontecendo. Eu me compadeço da dor desses brasileiros e me compadeço dos brasileiros que foram entregues à Polícia Federal aqui no Paraguai por uma questão que você vai entender agora. Respeito à decisão do Paraguai, me dói o que passaram aí esses brasileiros do bem que estavam aqui, mas você precisa entender com uma mentalidade racional, menos emocional, por que isso se passou. Se dê pelo menos a chance, a honestidade com você mesmo de ir até o final desse vídeo e entender tudo que eu tenho para mostrar para você. Vamos lá para o slide. Ok, então vamos lá. O que motivou a começar a trabalhar com esse assunto é que eu, logicamente, sendo aqui o seu meio de comunicação para você entender que o Paraguai realmente é um país maravilhoso para brasileiros, é um país que está atraindo investimentos do mundo todo, é o país que mais cresce na América Latina, é o país com o melhor clima de negócios na América Latina, é um país que está sendo recomendado, né, por embaixadores da Suíça, do Japão, da Espanha, enfim, da Argentina, como um destino confiável para investidores desses países, né? Então entenda, o Paraguai é um país maravilhoso para se viver, é um país de direita, é um país conservador, é um país com uma economia liberal, baixos impostos, tem todas essas vantagens. Mas aí o que aconteceu? Essa deportação de brasileiros que buscaram asilo aqui no Paraguai. E lógico, teve uma grande repercussão esse vídeo aqui da Cristina Gremel, que para mim, eu sou fã da Cristina, para mim disparado, na minha opinião, a jornalista de maior credibilidade, uma jornalista muito capacitada, muito inteligente, muito bem informada, que representa a direita. Mas aí o que aconteceu? Veio essa entrevista e toda uma repercussão em torno disso daí, em torno desse assunto. E sim, talvez até a entrevistada, né, a Riene Munhoz, que está aqui na capa desse vídeo, talvez nem ela saiba os motivos que levaram a ela passar por tudo isso que ela passou de Assunção até Foz do Iguaçu. E vamos deixar claro, eu não estou dizendo aqui que a maneira como foi feito com a Riene aqui foi correta. Tá? A maneira como foi o procedimento com a Riene dentro do Paraguai. Mas você vai entender os motivos que o Paraguai está deportando brasileiros nessa condição. Então vamos lá, foi esse vídeo que motivou também esse outro vídeo. Esse vídeo da Cristina, tá aqui o link, ó, tá aparecendo aqui o card para você depois acompanhar no canal dela, tá aqui em cima. E olha só, motivou esse vídeo que eu gravei uma live, que eu gravei inclusive entrevistando um advogado paraguaio, né, assessor internacional para assuntos internacionais de um senador bastante, que a gente tem bastante respeito, que tem bastante o respeito dos paraguaios,
E aí, logicamente, que a polêmica aumentou ainda mais. E aí eu senti a necessidade, está aqui, ó, o card passando aqui, para você poder também acompanhar esse vídeo aí na íntegra. Mas hoje você vai ter a explicação desenhada, porque teve muita gente que falou um monte de asneira, levado pela emoção sobre o Paraguai. Depois desse vídeo, dessa live que eu fiz com esse brasiguaio, né, que vive aqui no Paraguai há muitos anos, inclusive você percebe às vezes por algum sotaque, alguma coisa ali no português dele. Mas então vamos lá, vamos entender por que isso está acontecendo. O que eu aprendi no Paraguai, com um amigo do coração, um paraguaio que eu fiz uma grande amizade, chamado Juan. Logo que eu cheguei, eu estava falando com ele sobre o que estava acontecendo no Brasil, essa perseguição, e dizendo o seguinte: olha, nós temos que fazer alguma coisa por esses brasileiros, por esses patriotas, são brasileiros de direita, são cristãos, são católicos do outro lado, Juan. E sabe o que ele disse para mim? Luciano, a população, os brasileiros são muito bem-vindos. O desenvolvimento que ele traz, os novos conhecimentos, a maneira amigável, mas isso não é um problema do Paraguai, é um problema que o Brasil tem que resolver lá dentro. Por algum motivo, né, a direita ficou adormecida no Brasil e deixou chegar no ponto que está. Foi o que eu ouvi desse paraguaio, que é muito meu amigo, e que inclusive está nesse vídeo, é com ele que eu falo nesse vídeo que aparece o card aqui em cima, sobre planos de saúde no Paraguai, né, o quanto eu pago, enfim, conhecendo os hospitais aqui em Ciudad del Este, quando eu morava lá. Mas olha só, ele falou, isso é um problema do Brasil. Por quê? Não é porque é de direita. Existem pessoas do bem que se dizem de direita, existem pessoas do mal que se dizem de direita. Não é porque é católico, tem católico do bem. Tem gente que se diz católico que é do mal, tem gente que se diz cristão que é do bem, tem gente que se diz cristão que é do mal. Então, não é porque se diz de direita que a gente tem que parar tudo e resolver o problema da pessoa. O país, o Brasil precisa resolver o problema dele e essas pessoas, lógico, ter apoio, né? Mas resolverem também seus problemas diante de tudo que está acontecendo lá no teu país, foi o que eu ouvi dele. E o Ângelo, que aparece comigo nesse vídeo, né, nessa live, né? O que ele me disse? Luciano, entenda uma coisa, eu estou ligado aqui, de alguma forma, ao meio jurídico, com conhecimento também no meio político. Entenda, o Paraguai não tem como controlar aproveitadores até de esquerda que se aproveitam do que aconteceu no 8 de janeiro e tentam conseguir refúgio no Paraguai para escapar da justiça brasileira, se infiltrando no meio de brasileiros de direita que vêm pedir asilo aqui, assim como Black Blocs se infiltraram. Né? E se infiltraram muitas vezes em manifestações da direita para promover quebra-quebra e jogar a culpa na direita. E o Paraguai, ele não tem como controlar caso a caso. Então, o Paraguai, ele segue o quê? Se você tem um processo no teu país, qualquer país, não só o Brasil, se você está respondendo um processo, se você está condenado, qualquer coisa assim, ele não vai entrar no mérito do processo. Ele simplesmente nega a entrada no país. E existe uma questão que ele explicou lá, e que muitos não entenderam, que você vai entender agora, daqui a pouquinho, que é a questão do tripartido. Então vamos lá. Você acha que você está sofrendo com a esquerda aí no Brasil? Vamos entender um pouquinho da história, que a esquerda é capaz de fazer algo muito pior, como já acontece, né, na Venezuela. E que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, o Holodomor, a grande fome que matou milhões na Ucrânia durante o comunismo soviético de Stalin. Um genocídio de ucranianos. Vocês imaginem qual que é a relação dos ucranianos com o socialismo, com o comunismo. Imagine como é a relação desse povo sofrido da Venezuela. E que há sim um temor que o Brasil venha passar por isso. Por tudo o que você olha na história, por toda a similaridade do que acontece entre os que estão aí à frente
com aqueles que promoveram isso, como é o regime venezuelano, há uma preocupação que isso venha acontecer. Mas vamos falar do que aconteceu, porque no Brasil a gente fala que pode acontecer, mas ninguém tem bola de cristal. Mas na Ucrânia aconteceu. A grande fome que matou milhões durante o comunismo soviético de Stalin. E aí, logicamente, né, a Ucrânia aprovou uma lei que iguala o comunismo ao nazismo. Ou seja, na Ucrânia, que era um país que eu até pensei como opção, caso acontecesse o que aconteceu em 2022, nas chamadas eleições brasileiras, eu vi a Ucrânia como uma possibilidade. Por quê? Por conta dessa informação que você está tendo, né? E todos os links estarão aqui embaixo na descrição do vídeo para você acompanhar de onde eu tirei todas as informações. Então, a Ucrânia, porque ela aprova uma lei que iguala o comunismo ao nazismo, ou seja, ambos são criminalizados. Porque a Ucrânia passou o que passou na mão do comunismo. Milhões de ucranianos mortos pela fome. Agora pensa um pouquinho na memória, né, coletiva desse povo, como que é a relação desse povo de direita com o passado comunista, ou com o presente comunista em qualquer parte do mundo. E agora entenda esse contexto que eu vou te mostrar aqui. Chega, né, em 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Tá aqui a matéria, fortes explosões da época, né, atingem capital, deixa ao menos na época 137 mortos. Então, houve a invasão, só para a gente relembrar aqui, houve a invasão por parte da Rússia na Ucrânia. Imagina o que não veio de dentro desse povo, em termos de sentimento, né, dentro dessa memória coletiva que esse povo tem, quando a Rússia fez isso daí. E aí, né, os países, só para você rememorar, os países ao redor do mundo impõem novas sanções, foram impondo sanções econômicas à Rússia, tá? Foi amplamente condenada por invadir país vizinho, e aplicações de medidas afetam financeiramente empresas estatais, privadas e indivíduos da elite russa, que não resolveu muito, a guerra continua, né? Mas olha só, estava acontecendo tudo isso naquele momento. E o presidente do Brasil, na época, era o nosso Bolsonaro. Vamos lembrar disso. E no decorrer, né, de tudo isso que está acontecendo nessa guerra, olha só, mais uma vez mostrando que a Ucrânia é um país de direita, como você, como eu que estou aqui, né, falando com você. Mas olha essa matéria, 11 partidos foram suspensos em março ao abrigo da lei marcial e são agora proibidos pela justiça ucraniana por atentarem contra a soberania do país. Muitos estão à esquerda no espectro político e nem todos têm uma agenda pró-russa. Perceba também que eu estou trazendo matérias aqui de canais de esquerda e de direita, tá? Para a gente ter aqui uma imparcialidade. A gente está mostrando todos os lados aqui. Então, a Ucrânia também suspendeu partidos de esquerda em grande maioria durante essa guerra, durante toda essa situação. Você tem que se compadecer com a Ucrânia, são nossos irmãos de direita, lá do outro lado do mundo. Mas, né, existe ali o presidente russo, né, que é o Putin, que você conhece bem, que é um ditador. Como são as eleições que darão mais um mandato para Putin, né? Pleito presidencial da Rússia vai ser realizado durante 3 dias, com poucas margens para surpresas, né? Reeleição do atual líder russo é vista como certa. É um ditador. Então entenda, a Rússia, através do Putin, invadiu a Ucrânia, um país de direita que criminaliza o comunismo. E, logicamente, que nós, de direita, devemos nos afastarmos desse país. O Brasil tem que ficar afastado desse país, pelo menos um governo de direita, né? E aí vem a pergunta, mas a Rússia é comunista, socialista ou capitalista, né? Qual que é o regime russo, afinal de contas, né? Foi pergunta feita na época, inclusive é uma propaganda do Brasil Paralelo que vem com a história do comunismo, né? Mais
um vídeo aí, mais um documentário do Brasil Paralelo. Então faz essa pergunta, né, na chamada para esse documentário. Mas, Luciano, o que tem a ver a Rússia, a guerra, tudo? Por que você está dando tanta volta? Acompanhe o raciocínio, se permita isso. Vamos lá. A Rússia comunista, socialista, a gente já sabe que tem um ditador, a gente já sabe que tem essa história de Stalin com a Ucrânia. A gente já sabe de tudo isso, só rememorando, né? E aí, logicamente, como diria a vovozinha, diga-me com quem andas, eu digo quem tu és. Ou, como diria Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E aí, né, as respostas começam a vir para essa pergunta. Eu acho que nada melhor do que isso. A frase da vovó e a frase de Jim Rohn para entendermos de que lado, né? Para que lado pende aí o Vladimir Putin, né? Putin parabeniza Lula e destaca a alta autoridade política do presidente eleito, do Lula, né? Putin reitera convite a Maduro para visitar a Rússia em breve. Olha lá, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? Diga-me com quem andas, eu digo quem tu és. Lula poupa Maduro e Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromisso com democracia. Tá aqui, poupou Maduro e Putin. Nem nesse momento o Putin criticou Lula lá. Putin não criticou Lula após encontro com Zelensky na quarta-feira. E aí você vê que há um alinhamento que mostra que realmente nós temos ali um ditador, né, alinhado com a esquerda, comandando a Rússia, invadindo um país de direita, que é a Ucrânia. E aí que vem a questão, né? Ah, mas o Bolsonaro, sendo de direita, nunca negociará com a Rússia, que ataca um país de direita, que é a Ucrânia. Seria isso o pensamento lógico. E, gente, entenda, eu não critico aqui o Bolsonaro, tá? Não estou criticando o Bolsonaro. O Bolsonaro fez o que tinha que ser feito e você vai entender que eu aprovo o que o Bolsonaro fez nessa questão, tá? Só quero deixar bem claro aqui, antes que comece, tá atacando o Bolsonaro, você é esquerdista. Não, cabeção, não vai por esse lado não, tá? Sou de direita e aprovo o que o Bolsonaro fez nessa ocasião. Não estou criticando o Bolsonaro não, mas vamos continuar. Bolsonaro pensou no Brasil quando negociou fertilizantes com Putin, disse o secretário da Agricultura. Ou seja, Bolsonaro de direita pensando no Brasil, pensando naquilo que era necessário para o seu país. E a prova vem em seguida, né? Porque isso, logicamente, assim como brasileiros de direita ficaram revoltados com o Paraguai, como é que deportou? Como é que negou asilo político? Como é que deportou esses brasileiros de direita, assim como o Paraguai é de direita, para o Brasil? Né? Como que o Paraguai fez isso? O Paraguai é isso? O Paraguai é aquilo? Olha só, o Bolsonaro negociou com Putin, um ditador de esquerda, contra um país de direita que criminaliza o comunismo, sendo o Bolsonaro ali de direita. E olha só, o que ele disse? Bolsonaro sobre guerra na Ucrânia. Brasil será neutro e não há massacre nessa guerra. Mas o principal do que foi dito, né? Porque aí, né, líder da entidade ucraniana disse, Bolsonaro virou as costas para a gente. E o Bolsonaro respondeu sobre a guerra na Ucrânia, não posso trazer problema de fora para o Brasil. Essa guerra não é nossa. Essa guerra não foi o Brasil que criou. E o Brasil não pode se prejudicar por conta de algo, de uma guerra, de uma confusão, de um conflito que não foi criado pelo Brasil. Assim como o Paraguai. Não foi o Paraguai que criou esse problema político que está no Brasil. Tá? Mas vamos continuar então. O Paraguai age como Bolsonaro em relação ao que acontece na política brasileira, independente de esquerda ou direita. Não é essa a questão. O Brasil tem a sua soberania, Paraguai também. Não é essa a questão. Bolsonaro sobre guerra na Ucrânia, não posso trazer de problema de fora. É o que o Paraguai está fazendo. Tá ok? Continuando aqui. O Paraguai não trará um problema de fora para o Paraguai. Não vai arrumar um problema com o Brasil por conta disso. E você vai entender por quê.
O que o Paraguai está respeitando não é medo do Brasil, não é alinhamento com o governo brasileiro. Você vai entender, vai até o final. E no que o Paraguai, então, Luciano, já que você está defendendo o Paraguai, né? No que ele se baseia para não comprar essa briga? É muito simples, é muito simples. Isso começou em 1996, antes até mesmo do Lula chegar ao governo do Brasil pela primeira vez. Né? Aqui nessa época foi em 2021, os 25 anos do Comando Tripartite, exemplo de cooperação policial local em fronteiras. Esse Comando Tripartite envolve as polícias de Brasil, Paraguai e Argentina. Fazem parte, né, desse acordo. Então vamos lá, vamos entender o que ele diz. Há 25 anos, na verdade agora há 28 anos, em 18 de maio de 1996, era criado o Comando Tripartite, que pode ser conceituado como mecanismo formal de cooperação policial internacional local existente na região da Tríplice Fronteira, que congrega instituições policiais e de inteligência de Argentina, Brasil e Paraguai. Sua criação foi uma reação aos atentados terroristas que assolaram a Argentina nos anos de 1992 e 1994, e uma tentativa de sucesso de integração de forças policiais locais que permanece ativa até os dias atuais, com resultados excepcionais colhidos diariamente. Então perceba que o Paraguai está aqui cumprindo é um acordo entre 3 países que antecede até mesmo a chegada do Lula à presidência pela primeira vez, onde nós nem sonhávamos com essa questão de direita e esquerda no Brasil, não tínhamos ainda os conhecimentos adquiridos com Olavo de Carvalho, nem pensávamos que Bolsonaro um dia poderia pensar em ser presidente, nem conhecíamos Bolsonaro. Isso vem de muito tempo, são 28 anos atrás, no século passado. E é um acordo entre os 2 países que você vai entender mais agora. Diariamente também, com a evolução dos meios e formas de comunicação, as polícias envolvidas no Comando Tripartite trocam informações relevantes e que permitem prisões e entregas de procurados entre os 3 países membros. Posteriormente e a cada mês, essas cooperações ficam registradas nas atas das reuniões ordinárias. Tá aqui, gente. É isso que acontece. Elas se comunicam, essas polícias, e não tem nada a ver com essa questão que hoje está muito dividido ali, está muito aflorado entre direita e esquerda no Brasil, na Argentina, essa luta ideológica, que a gente sabe que é uma briga que vai longe. Ainda não estava nesse clima, já existia esse Comando Tripartite. Então, olha só, Gazeta do Povo, de direita, olha, cooperação internacional mira combate ao crime organizado e grupos terroristas na Tríplice Fronteira. É o comando, está falando do Comando Tripartite. Então, quando um país pede a extradição ali entre Brasil, Paraguai e Argentina, isso deve ser atendido na hora, respeitado na hora. É um acordo internacional que deve ser respeitado na hora. O Paraguai não vai questionar por que a Argentina está pedindo, por que o Brasil está pedindo. Simplesmente é um acordo que existe há muito tempo, quase 3 décadas. Ah, eu escutei, né? Mas o Milei não faria isso com os brasileiros de direita, né? Gente, primeiramente, qual é o precedente que nós temos para afirmar com certeza que o Milei não faria isso? E se ele não fizer, ele está descumprindo o acordo. E se ele não faz isso e um dia tem um terrorista argentino aqui no Brasil, ele pode também não ser, a Argentina pode não ser atendida quando solicitar a extradição desse terrorista junto ao Brasil. Se o Milei
faz isso daí de negar a extradição, assim como o Paraguai, de negar a extradição para o Brasil, essa retaliação pode vir no futuro, porque existe um acordo internacional entre os três países, onde uma comunicação entre as polícias, onde se tem um processo ou se tem um pedido da Suprema Corte ou da Justiça de um desses países de extradição, deve ser atendido imediatamente. Continuando, né? Governo, isso aqui da época do Bolsonaro, o governo pretende rever acordos de extradição com 25 países. Na semana passada, presidentes do Brasil e da Argentina assinaram em Brasília um novo tratado, né? Para aqueles que afirmam que o Milei não faria isso com os brasileiros de direita. Olha só. Depois de fechar um novo acordo de extradição com a Argentina, o governo do presidente Jair Bolsonaro quer agilizar a finalização de tratados em andamento com outros 25 países. Atualmente o Brasil, na época, né, tem 29 acordos bilaterais de extradição em vigor, né? E aí, quando você fala disso daqui, olha só, de 2016 a novembro de 2018, o governo brasileiro pediu e efetivou 299 processos de extradição de foragidos que estavam fora do país, além de atender a 161 solicitações de outros países. No ano passado, e aí entra o Paraguai, olha só, Paraguai com 13,7% dessa solicitação que o Brasil fez, o Paraguai já extraditava porque existe esse acordo internacional, né? Foram os que mais realizaram extradições ao Brasil. Já os países para onde o Brasil mais extraditou foragidos foram, né? E aparece o Paraguai aqui nessa relação com 5, entre os que mais o Brasil extraditou, 5,9%. Isso é muito importante, que um país respeite esse acordo para não ter retaliações depois. Por exemplo, né, essa regra de extradição sempre valeu para todos os lados. Aquela coisa, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Olha só, no passado aqui recente, Paraguai cobra extradição de 3 acusados de terrorismo. Cobrou do Brasil. Refugiados políticos no Brasil desde 2004, eles também estariam envolvidos em sequestros. Paraguai pedindo a extradição de paraguaios. Ou seja, se o Paraguai se nega a fazer isso com o acordo que se tem, no futuro, foragidos da justiça paraguaia, com motivo real, serão negados, podem ser negados ao Brasil como retaliação. Então, é simplesmente o cumprimento de um acordo que existe do comando tripartido entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. E olha só, para quem fala, não, garanto que o Milei não faria isso, está aqui, gente, por outros motivos, em outras situações, expulsão de brasileiros na Argentina. Medida do governo Milei pode levar o Brasil a fazer o mesmo? Está aqui a pergunta, né? Estudantes, por exemplo, que foram estudar lá nas universidades argentinas, muitos aí acabaram tendo problemas. Então, não dá para garantir nada, principalmente quando você pensa em comando tripartido. Luciano, mas os Estados Unidos é outra conversa. É outra conversa. Não existe um acordo como esse. Por que eu estou falando aqui? Eu sinto pelos brasileiros extraditados. Mas, antes de simplesmente atacarmos o Paraguai, precisamos entender o que levou, é só isso, para você entender o que levou o Paraguai a essa decisão. Continuando. Enquanto brasileiros de direita reagem contra o Paraguai, assim como os ucranianos reagiram contra o Bolsonaro, né? Bolsonaro virou as costas para a gente, diz líder da entidade ucraniana. O Paraguai responde aos brasileiros de direita, assim como o Bolsonaro respondeu aos ucranianos. Não posso trazer problema de fora. Ou seja, o Paraguai não está fazendo nada de diferente em relação ao que o Bolsonaro fez. E isso quer dizer que o Bolsonaro estava errado na época? Não! O Bolsonaro é presidente do Brasil, está cuidando do Brasil. Assim como o Paraguai está cuidando do Paraguai, de quem vive aqui. E existem acordos bilaterais. Existem acordos que devem ser respeitados. Luciano, então você está falando que os brasileiros que foram extraditados, realmente, você está contra? Não! Eu sei o que está acontecendo no Brasil.
Mas o Paraguai, ele está cuidando do Paraguai. Eu sinto pelos brasileiros, eu sei a realidade disso. Mas a gente tem que entender somente o que levou o Paraguai a fazer isso. Ao invés de simplesmente, então não quero mais o Paraguai. Então o Paraguai não é bom. Então o Paraguai não serve. Isso é pensamento pequeno. O que não serve hoje é o Brasil. É o Brasil que está criando toda essa merda. É o Brasil que está fazendo toda essa bagunça. É o Brasil, não é o Paraguai. É um problema interno. Ponto. Ponto. Então, temos que ser menos emocionais e mais racionais para decidirmos realmente a melhor opinião sobre um assunto. Ponto. Para o Bolsonaro valeu, mas para o Paraguai não vale? Tá? Eu considero que os dois, dentro dos seus motivos, estão certos. Bolsonaro e Paraguai. Continuando aqui. O Paraguai não está ao lado do governo de esquerda do Brasil. Apenas cumpre um acordo de extradição criado há 28 anos, que é o Comando Tripartite. Só isso. Ponto final. Aliás, o Paraguai luta por seus direitos exigindo aquilo que lhe é de direito, mesmo contra os interesses do Brasil. Por exemplo, está aqui Gazeta do Povo, gente, de direita. Brasil e Paraguai vivem crise diplomática. O Paraguai está vivendo uma crise diplomática com o Brasil em meio a negociações pela tarifa de energia de Itaipu. O clima não está legal. Só que existe o comando tripartite que deve ser respeitado e o Paraguai está respeitando. Tá ok? Então vamos lá. Como disse Bolsonaro, não posso trazer problema de fora. E é o que o Paraguai está fazendo. Não está comprando essa briga porque é uma coisa que tem que ser resolvido dentro do Brasil. Né? E para qual brasileiro o Paraguai não vale a pena? Não vale a pena para aquele que quer se refugiar aqui e buscar asilo político, porque o comando tripartite não vai resolver a questão. Lógico, tem que vir, tem que constituir um advogado, fazer o processo com o advogado para conseguir o asilo. Depois que se consegue o asilo, a coisa muda. Mas até acontecer, houve um pedido de extradição, vai ser extraditado. Do Brasil para o Paraguai, do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Paraguai, da Argentina para o Brasil, do Paraguai para o Brasil, do Paraguai para a Argentina. Ponto final. Então, Luciano, o Paraguai não vale nada. Aí é a ignorância tomando conta. Se você é brasileiro de direita, quer viver num país seguro, um país conservador, um país que tem o melhor clima de negócios da América Latina, o país que mais cresce na América Latina, um país que vem dando aula de economia como uma economia liberal, um país que é o segundo mais seguro da América Latina, somente atrás do Chile, um país que está dando oportunidades para pessoas do mundo inteiro, europeus, chegando aqui aos montes. Ele vale a pena para você. Se você está com medo de repente, perder seu patrimônio, perder tua casa, se você hoje sabe que não vai conseguir deixar herança para os seus filhos, se você não tem ali a segurança da garantia da propriedade privada, se você está com teu negócio aí para fechar as portas porque não aguenta pagar impostos e a coisa vai piorar porque o gasto só aumenta, se você está sufocado aí, se você é aqueles que fazem parte do grupo informado que sabe que o controle da inflação não se sustenta com essa administração do jeito que está sendo feita, em qualquer país do mundo não se sustenta. Se você quer ter um plano B para garantir tua família, para garantir a tua empresa, para garantir o teu patrimônio, para garantir o teu dinheiro, para garantir a tua herança, o Paraguai serve para você. Mas se você está querendo fugir, ainda que você seja inocente, está sendo perseguido politicamente, enquanto você não conseguir o seu asilo, Paraguai e Argentina, por essa questão do comando tripartite, é muito complicado e arriscado sim. Mas se você não está tendo esse problema e quer realmente ter paz na vida, como eu tenho aqui,
Você quer realmente aumentar o seu poder de compra num país que tem um custo de vida baixíssimo. Se você quer viver junto com o povo do bem, que te acolhe, com uma economia estável, uma moeda estável, que valoriza o empreendedor, que está de portas abertas para o mundo e está se desenvolvendo, dando show no Brasil em termos de economia e de política, se aprimorando a cada dia para receber mais e mais investimentos estrangeiros de todas as partes do mundo, sim, o Paraguai é para você. Só não pode ficar com essa questão de como eu não posso falar mal do Brasil, o Paraguai não serve para mim. Você está querendo vir para cá para ficar falando mal do Brasil? Entenda, gente. Entenda. Existem, sim, pessoas que estão sendo heróis no Brasil. Um deles, eu tenho o prazer de estar toda sexta-feira no programa dele, o Pitoli, que tem uma coragem, que falar o que fala e mostrar o que mostra. E outros tantos. Pitoli está no Brasil, cara, e fazendo o que está fazendo, só para dar um exemplo. Sim, mas você, a partir do momento, por exemplo, eu vou falar do meu caso. A partir do momento que eu decidi vir para o Paraguai, porque eu não concordava com o que estava acontecendo aí, antes da atual gestão assumir, eu tenho que olhar para frente. Porque senão, se você não focar no seu desenvolvimento dentro desse novo país, você não vai abrir caminhos para você crescer, para você se sustentar. Se ficar com essa coisa remoendo dentro de você, vai te gerar doenças. Você quer vir para cá para poder ficar falando do passado do Brasil? Eu não consigo, eu estou falando do Brasil aqui também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu também me arrisco de alguma forma, porque tem um tripartito aqui. Até sair ali porque eu não estou asilado político aqui no Paraguai. Mas o que acontece? Entenda, os tempos são outros. Você não pode, no Brasil, infelizmente, falar o que vier à tua cabeça. É perigoso falar. É perigoso até para um parlamentar, que tem a função de falar, entre outras coisas. É perigoso, Daniel Silveira é prova. Imagine para você, cidadão comum. Então, se você quer vir para cá para falar mal do governo brasileiro como você quiser, não é o lugar, não é. Mas se você quer vir para cá para proteger a tua família, proteger a tua vida e proteger teu patrimônio, e proteger a sua liberdade de viver em um país livre, é o Paraguai. E é essa decisão que você tem que tomar, tá ok? Por isso, se você realmente faz parte do segundo grupo, não é aquele que quer vir para cá só para poder falar mal do governo brasileiro, e olha, não é nem falar mal, né? O risco é falar a verdade, mas vamos lá. Se você quer isso, vir para cá só para isso, não é para você daqui para frente. Mas se você quer vir para cá proteger tua família, proteger tua vida, proteger teu patrimônio, proteger teu futuro e o futuro dos seus filhos, ok? Presta atenção aí, que agora entra o nosso comercial, eu posso te ajudar. Está vendo como que o Paraguai pode ser um país excelente para você que quer empreender, que quer novos ares, cansado aí dessa situação do Brasil com altos impostos, um governo gastão, com todos os problemas sociais, violência. Quer dizer, aqui no Paraguai você tem um país com impostos baixíssimos em comparação com o Brasil, você tem um país com o melhor clima de negócios da América Latina para você poder empreender, você tem um país que oferece muito mais segurança, é o segundo país mais seguro da América Latina, enfim, você tem um país em condições ideais para você recomeçar a sua vida, uma vez que a situação do Brasil é muito complicada, pelo menos para você proteger teu patrimônio. Então, que seja para um plano B, é muito importante você, de repente, ter aí uma cidadania paraguaia e eu posso te ajudar através desse número do meu WhatsApp que está passando aqui na tela. Pois é, você entrando em contato comigo, deixando uma mensagem
por escrito, o mais rápido possível. Eu mesmo responderei a você e darei todo o direcionamento, ou através da nossa consultoria, ou através da nossa assessoria, para você fazer a tua legalização no país, abertura da sua empresa e até mesmo direcionamento para as pessoas certas, órgãos certos, ministérios certos, para que você possa realmente chegar com segurança ao Paraguai e recomeçar a tua vida nesse país. Então, tá aqui, passando meu WhatsApp na tela, entre em contato comigo, eu vou dar o suporte que você merece. Tá vendo? Então, a gente tem ajudado brasileiros a virem para cá e, graças a Deus, oferecendo tudo aquilo que prometemos, um serviço com excelência, conforme você vê nesse depoimento aqui. Presta atenção. Eu estou aqui com a Aécio, mais um brasileiro que a gente aqui ajudou a fazer a documentação aqui no Paraguai. E Aécio, me diz uma coisa. Entregamos tudo aquilo que prometemos? De fato, o Luciano entregou mais do que prometeu, porque além de me dar toda assistência jurídica, me pegou no aeroporto, me mostrou pontos interessantes da cidade, me mostrou oportunidade de negócio, colégio para meu filho, fez muito mais do que um irmão mais velho, né? Apesar de ser mais novo para mim. Eu só tenho a agradecer ao Luciano e que, graças a Deus, tem um brasileiro aqui no Paraguai para nos ajudar. E gostou da indicação do restaurante, né? Tudo que você me indicou foi bom. Os colégios que você indicou para o meu filho, restaurantes, as oportunidades de negócio. Graças a Deus, eu estou bem orientado aqui nesse país. Legal. E a equipe também foi legal? A equipe nota 10. A equipe não tem. A equipe nota 10. Ótimo. Graças a Deus, vou ter a oportunidade de morar aqui no Paraguai com uma família já instalada aqui. Excelente, é para você ter uma ideia que aquilo que a gente apresenta, aquilo que a gente fala, aquilo que eu falo no vídeo, a gente entrega. O mais importante é que você tenha agilidade, que você tenha competência e segurança, não cair qualquer furada aí, pessoal que promete entregar um monte de coisa e aí acaba não entregando, né? Aqui não, a gente promete, a gente entrega, a gente faz com agilidade e segurança. Bem-vindo ao Paraguai, Aécio. Bem-vindo. Graças, muchacho. Hasta luego. Então é isso. A situação é complicada, mexe com as nossas emoções, mas entenda, brasileiro, direita e de direita. Se você ficou no Brasil, as regras são outras agora. Falar é perigoso. E se você quer vir para outro país, toca a tua vida para frente. Toca a tua vida para frente. Não é fácil você tomar a decisão de sair do seu país, né? Mas então, quer dizer, a partir do momento que você saiu, foque em construir uma vida melhor nesse país, nesse novo país que você escolher, ainda que seja o Paraguai, tá ok? E da minha parte, me colocar à sua disposição. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.